Você pode até ter um objetivo de negócio muito bem definido. Você pode até ter metas muito bem traçadas. E você pode até ter um planejamento para o seu negócio muito bem estruturado. Mas nada disso adianta se você não pensar em você em primeiro lugar. Então, hoje eu não vou falar sobre vendas, não vou falar sobre negócios. Hoje o meu papo é sobre você. E por que eu falo tudo isso? Eu falo tudo isso porque às vezes nós, no calor da emoção, ali na ansiedade, no desejo de querer fazer as coisas, no desejo de querer que as coisas aconteçam como nós desejamos, às vezes atropelamos a nós mesmos e por fim não alcançamos nosso objetivo, não alcançamos nossas metas, nada daquilo que traçamos aconteceu como gostaríamos, porque nós esquecemos de nós mesmos. E eu falo isso porque muita gente trata o próprio corpo como uma máquina. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você não é uma máquina. Eu não sou uma máquina. Nós não somos uma máquina. Nós somos seres humanos. Nós precisamos de pausa. Nós precisamos respirar. Nós temos um limite. E às vezes não respeitamos o limite do nosso próprio corpo. Vou trazer para vocês uma experiência recente que eu tive. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu sou uma pessoa hiper produtiva. Consigo cumprir 100% daquilo que eu me programo? Lógico que não, mas eu considero que o meu tempo ele é extremamente produtivo, pelo menos 75%, 80% daquilo que eu me programo a fazer, eu cumpro. Mas às vezes nós colocamos tarefas muito além do que o nosso corpo permite. E a gente só vai se dar conta disso quando ele começar a reclamar. E às vezes nem percebemos os primeiros sinais. Esse que é o grande problema. E aí eu passei por uma experiência nos últimos dias que o meu corpo ele chegou quase a uma exaustão. Mas eu não estava me dando conta disso. Aliás, estava, mas eu não estava dando atenção a isso. Eu percebi alguns sinais, mas eu ignorei. Eu poderia ter tido consequências muito ruins por conta disso. E aí o que aconteceu? Eu estava numa última semana de trabalho do assalariado para que eu entrasse no período de afastamento para poder dar um foco total no meu mestrado, finalizar o meu mestrado, que eu tenho prazo para entregar. E ao mesmo tempo dando conta de todas as minhas últimas demandas também no digital, afinal eu tenho trabalho também no digital, também tenho pendências e eu preciso dar conta dessas pendências para poder finalizar e aí eu ficar livre, disponível apenas para o meu mestrado. Pois bem, só que nesse processo eu já vinha de um processo muito intenso de estudos. Há 2 meses atrás, de dois meses e meio atrás para cá, dormindo 4 horas por noite. Hora me sentia muito cansada, a hora chegava, sentia dor de cabeça, mas tomava um remédio e passava. E só que quando foi agora nessa última semana, que era a última semana que eu tinha que dar conta de tudo, eu senti mais o meu corpo pesado, muita dor de cabeça. Resumo da ópera, que vocês não precisam também estar aqui para ouvir todos os problemas que eu passei. Resumo da ópera. Meu corpo reclamou, tive taquicardia, tive um monte de trem durante a semana e eu ignorei. E eu disse pra mim, eu consigo dar conta, é só uma dorzinha, é só uma palpitaçãozinha, eu consigo dar conta. E aí eu continuei. Conclusão, sábado eu tava com a agenda lotada, um monte de coisa pra resolver, simplesmente eu acordei e não consegui abrir os olhos. Sábado, domingo, não consegui abrir os olhos. Ou seja, todas aquelas atividades que eu tinha pra dar conta, que já estavam atrasadas, acabou atrasando mais ainda. Tudo isso porque se eu tivesse observado o meu corpo, porque não adianta eu colocar 20 tarefas num dia, cumprir 15 e matar o meu corpo por conta disso, era o que eu estava fazendo. Eu tinha que respeitar. Se eu tinha 20 tarefas por dia, é selecionar a prioridade. Aí eu tive um choque de realidade conversando com Gessilda,
Nessa mesma semana que eu falei assim, eu tenho tantas tarefas para fazer, ela, quantas tarefas? Eu falei, mais 20. Ela, olha só, você só tem 18 horas úteis do seu dia, né? As outras horas você dorme. Então você só tem 18 horas úteis. Levando em consideração que você fará uma tarefa por hora, 1 hora por tarefa, se é que não vai ter tarefa que tome mais, você tem mais tarefas do que horas. É inviável, você nunca vai cumprir tudo. Separe 5. Quando ela falou aquilo, a ficha caiu. E eu falei, putz, eu tô botando 20 tarefas todos os dias e me matando para cumprir 15, 16, 18, sabe? E só que ainda assim caiu, mas eu continuei, né? Foi quando eu derrubei de vez no final de semana e aí derrubei para não levantar. Quer dizer, levantei porque eu tô aqui, senão eu não estaria contando a história para vocês. Mas o que eu quero dizer, o meu exemplo é um péssimo exemplo, apesar de eu ser altamente produtiva, apesar de eu ser extremamente organizada, conseguir administrar bem meu tempo, eu não respeitei os intervalos. Eu não respeitei o limite do meu corpo. Meu corpo não é uma máquina e eu estava tratando como uma máquina. Falta de amor próprio. E aí eu perco na saúde, gasto dinheiro com medicação, com atendimento médico, com saúde e com raio que parta. E fora que eu perco o que eu tenho de mais precioso, que é a minha saúde. E aí a ficha caiu. Começou a cair quando a Gessilda falou. E ela terminou de cair quando eu tive a consequência no final de semana. E aí eu parei para pensar, vou zerar. Vou zerar no sentido, vou zerar minhas atividades. Aí o que eu fiz? Acordei a tempo e eu disse, não vou fazer nada, simplesmente fiquei em repouso absoluto. Segunda-feira eu praticamente fiquei em repouso absoluto, salvo umas 2 ou 3 horas que eu tratei algumas questões, mas já estava bem melhor. Até pensei que fosse Covid, cheguei a fazer o teste de Covid na terça, deu negativo. Terça-feira amanheci bem melhor. A questão é o seguinte, quando você definir as suas tarefas, por mais que você tenha 20 tarefas, mega ultra importantes, e que vão te fazer perder dinheiro, porque todas as minhas tarefas me fazem perder dinheiro, selecione, faça como a Gessilda, selecione 5. Se sobrar tempo, faça as outras, mas selecione 5 respeitando o seu limite. E aí eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que quando eu era concurseira, na época em que me preparava para concurso público, eu tinha uma tática para não estafar e ao mesmo tempo ter o meu tempo altamente produtivo. Eu selecionava, eu tinha um cronograma de horas, o que eu vou fazer em cada horário. Eu vou estudar tal disciplina de tal hora até tal hora. Nesse horário aqui vai ser minha pausa para o almoço. Nesse horário aqui eu vou conversar um pouco com os meus amigos. Nesse horário aqui eu vou estudar mais um pouquinho. E assim eu fiz. E aí eu me lembrei disso, porque eu consegui seguir um cronograma intenso de estudos por 1 ano, né? E sem perder a qualidade de vida, sem perder a minha saúde, que é o mais importante, e ainda consegui aprovação ali em vários concursos. E aí eu resolvi fazer isso e comecei a aplicar hoje na minha vida. O que eu fiz? Prioridades, aqui eu defini o horário, tarefas, aqui são as cumpridas. Essas 4 aqui são as que eu preciso cumprir. Aqui é a gravação do Tvisão, que é o que eu estou cumprindo agora, estou finalizando. Ou seja, são 3 horas da tarde aqui para mim na gravação e eu já estou finalizando as minhas tarefas do dia. Essas aqui são que eu botei tarefas extras se sobrar tempo, ou seja, são 8 tarefinhas, diferente de 20. E aí eu coloquei horário, porque eu sei que eu consigo gravar, por exemplo, no Tvisão, de 2 às 4. Em 2 horas eu consigo gravar, editar e subir com vídeo, criar a capinha, né? E ainda sobra tempo. Se sobra tempo, é um cafezinho que eu vou tomar. É um papo com os amigos na internet. É às vezes uma outra coisa que eu quero incluir, né? Mas que seja de forma leve. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente pode se organizar sim, sem excesso de tarefas, sem excesso de atividades, respeitando as pausas. Gente, muito mais importante
do que cumprir 20, 30, 40 tarefas. Nossa, legal, eu já fiz 20 coisas. Amanhã você não consegue fazer nem 2, nem 2, nem 3. Então, assim, muito mais importante do que quantidade de tarefas cumpridas é você cumprir, sim, parte das suas tarefas, desde que você respeite o seu tempo, desde que você respeite o seu corpo, desde que você respeite as suas pausas. Então, inclua no cronograma de vocês as pausas. Então, observe se o cansaço que vocês têm, não sei se vocês passam por cansaço, eu já estava no nível de exaustão mesmo, a ponto de você não conseguir abrir os olhos e ter uma enxaqueca. Não chegou a ser uma enxaqueca, mas era uma dor de cabeça constante por 3 dias, que não passava de jeito nenhum, que só passou com antibiótico, que nenhum remédio passava. Isso era um nível extremo de exaustão. Então, o que eu recomendo? Se organize, pense no negócio, pense nas metas, no objetivo. Sim, tenha determinação, corra atrás, tenha foco. Sim, mas dê pausas. Senão a vida vai te pausar. Senão a vida vai roubar a sua saúde. Roubar não, vai tomar mesmo. Na verdade, você vai perder, não porque foi roubado, mas vai perder por negligência. Então, assim, pense em você. Antes de pensar no seu negócio, pense em você. Você tem que estar bem para vender bem, tá bom? Então, hoje o vídeo é super curto, é apenas um recadinho para vocês, tá? Então, na próxima semana a gente vem com conteúdo de novo. Beijo para vocês.